Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal aqui do Tio Edu. E este vídeo é para continuar a configuração que nós iniciamos no vídeo anterior. Só para vocês terem uma ideia, no vídeo anterior nós subimos um controlador de domínio. Criamos VNets, criamos subredes, fizemos bastante coisa usando templates em JSON. Fizemos muita coisa relacionada a essa criação em PowerShell, então na verdade eu tentei mesclar ali um pouco de interface gráfica, um pouco de linha de comando, para que vocês tenham uma ideia de como funciona dentro do portal do Azure. Neste vídeo, a ideia aqui é criar um cenário de configuração de boas práticas. Então nós vamos tratar ali configurações de política através de políticas de grupo, vamos criar alguns tipos de refinamento de segurança no servidor, ou seja, nós vamos preparar esse servidor para trabalho em produção. Tudo bem? Então, bom, acompanhe o vídeo. Dudu, não montei o servidor de controle do domínio ainda. Cara, dá uma olhadinha no vídeo anterior, eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo, aqui no YouTube, o link para o outro vídeo, tá? Se você não montou, dá um pulo lá, monta direitinho, depois você volta aqui para as configurações. Se você já montou ou já tem um controlador de domínio aí no seu laboratório para realizar os testes conosco, vamos juntos, ok? Então, bora lá para a parte técnica. E bora lá dar uma olhada como está o nosso ambiente no Microsoft Azure. Primeiramente, máquinas virtuais. Eu tenho a minha máquina, que é o meu controlador de domínio. No controlador de domínio, nós vamos fazer o seguinte, vamos habilitar aqui, vamos clicar em redes, né? Configurações de rede. Em configurações de rede, nós vamos exibir a topologia. E lá na topologia você encontra exatamente como está orquestrado, organizado aqui os nossos conectores, as nossas máquinas, né? As nossas subnets e por aí vai. Então eu tenho hoje aqui uma VNet, uma Virtual Network, dentro dela uma subnet onde está o meu controlador de domínio. Ali dentro eu tenho o meu controlador de domínio que está desligado no momento e eu tenho a minha interface de rede com o meu IP. Resumindo, ambiente bem simples aqui para o nosso dia a dia. Eu gosto de mostrar o ambiente já funcionando, né, conectado, e olha que interessante, deixa eu vir aqui em assinaturas. Em assinaturas eu tenho a minha assinatura de instrutor. Quando eu venho aqui na assinatura do instrutor e venho exibir custos por serviço, você pode observar algo interessante. Gente, eu tenho esse ambiente de laboratório já tem mais ou menos 1-2 semanas mais ou menos, tá? E atualmente ele consumiu R$61 da minha conta aqui. Eu tenho alguns marcadores para identificar custos, alertas, enfim, tá bom? Então se eu trato esse ambiente e não desligo, deixo ele ligado, eu tenho aqui um custo mais ou menos estipulado, tá? De R$61,70. Se eu mantiver este laboratório ativo, né, até o dia 23 de agosto, terei aqui R$174 gastos no final do período. Um detalhe importante é que eu sempre observo a questão do custo em real, a previsão e o orçamento. Então tem aqui um orçamento médio de R$180, uma previsão geral de 174 até o fim do período, e eu tenho um custo efetivo de R$61,57. Eu sempre digo que quando você monta seus laboratórios, a primeira coisa que você faz é criar a parte de alerta de orçamentos. Assim você acaba não estourando o seu limite. Um detalhe, aqui tem outros labs que também foram executados. Por exemplo, eu fiz alguns laboratórios com Linux, e aí eu gastei na minha maquininha de Linux ali R$16, deixa eu até puxar ela aqui para baixo, R$16,53, criei ali outras VNets com um custo específico, a parte de DNS que eu testei também está como R$12,38, enfim, eu tenho aqui alguns outros custos, alguns outros gastos bem mapeadinhos para os laboratórios. Detalhe importante, se você trabalha com Azure ou qualquer outro player de computação em nuvem, é importante que você cuide da parte de FinOps. Ou seja, você tem que ter ali um controle muito bem estipulado do seu custo, da sua operação, tá bom?
Começando do zero, começando para laboratório, para ambientes pequenos, esta é a primeira cena que você deve observar. Você tem que criar os seus alertas de orçamento. Importante é que quando você já tem um alerta de orçamento, basta vir aqui no drop que aponta para baixo e criar um novo orçamento. Então você vem até aqui e ele permite que você coloque ali parâmetros de criação de orçamento no teu ambiente, tá? Então você pode definir os alertas por ali. Deixa eu aproveitar que já estou nessa tela, nós faremos o seguinte. Eu vou colocar aqui, por exemplo, orçamento teste 01-AD01. Pronto. Então, referente a esse laboratório de AD, mês de cobrança, eu quero trimestre de cobrança, ano de cobrança, mensalmente. Vamos colocar aqui, por exemplo, eu já tenho um mensal, né? Então quero o trimestre da cobrança. Então note que ele traz os dados aqui, ó, estipulando mais ou menos como funciona o custo, o gasto do orçamento. Então data de criação 2024, junho, nós estamos em julho, né? Mas em junho. Data de validade 26, vamos colocar aqui dia 30, 2030. Um orçamento relativamente grande, né? O orçamento ele me dá uma ideia com base no que eu já estou gastando, né? Então, ele me dá uma previsão média. Então vamos colocar aqui 327 do jeito que ele está pedindo. Lembrando que este camarada aqui é uma sugestão. Posso ver aqui, Dudu? Não quero 327, eu quero R$300. Então quero que você crie aqui uma linha específica de orçamento, tá bom? Que não pode ultrapassar R$300. E agora vamos configurar o alerta. Clico no avançar e aqui eu já tenho uma informação relevante nas condições do alerta, tá? Primeira coisa, coloco o meu e-mail. Então deixo ali o e-mail que eu quero receber aquele alerta. Feito isso, quero o tipo real ou previsto, tá? Eu vou para real, então eu quero que a 65% do valor real, ou seja, R$195, ele me gere um alerta. Também quero um segundo threshold aqui rapidinho, o meu segundo alerta, né? Condição do alerta, quando chegar a 85%. 85%, ou seja, R$195, R$255, ele me manda um alerta. Feito isso, gente, não tem segredo, é só clicar no criar e você receberá um e-mail toda vez que o teu alerta de orçamento for atingido. Por que isso é legal? Não só para laboratórios, mas para que você tenha aí em ambiente real. Gente, não dá para ficar pagando faturas caras demais no final do mês. Então sim, você precisa criar ali alertas de orçamento que te ajudam a entender o que está acontecendo. Se você é de uma empresa pequena, média ou grande, precisa olhar para este ponto. Não importa o tamanho da sua empresa, tem que olhar para isso. Feito isso, criamos nossos alertas, nosso orçamento, vamos ligar o nosso controlador de domínio, fazer a conexão via Bastion que já está configurado e montar todas as boas práticas. Maquininha executada com sucesso, máquina está ligada. Um detalhe importante, gente, eu vou atualizar aqui o meu painel para que ele colete as informações precisas da máquina. Quando nós falamos de captura de imagem e ponto de restauração, a máquina, se estiver em processo de inicialização, esses caras aqui ficam intangíveis, tá? Não dá para clicar, capturar a imagem ou ponto de restauração durante o processo de boot, de inicialização da máquina. O sistema operacional que eu escolhi para esta máquina é o Windows Server 2019 Data Center. Eu tenho lá o tamanho Standard DSV3, 2 vCPUs e 8 GB de RAM, e é importante que você entenda o tipo de máquina que está sendo escolhida, tá? Até porque dependendo da máquina, dos discos, enfim, você tem limitações quanto à movimentação em regiões, fique atento a isso, ok? Vamos aproveitar, vamos dar uma olhadinha em como está essa máquina que é controladora de domínio dentro do Azure. Bom, eu tenho uma máquina virtual com Windows Server 2019 Data Center, a geração é V1, arquitetura x86, e eu tenho aqui a versão do agente, tá? Olha que bacana, a versão do agente que faz a leitura dos dados dentro da minha máquina virtual. Não tem IP público atrelado, ou seja, se eu preciso administrar essa máquina
precisa ser via Bastion ou VPN, ok? Nesse caso eu coloquei aqui um Bastion Host. Tem o IP privado, o primeiro IP disponível dentro da minha VNet está aqui disponibilizado. Ainda não tenho DNS configurado, vamos precisar configurar depois este camaradinho aqui. Este aqui é o nome da subrede dentro da minha VNet. O tamanho é uma standard D2SV3, que é uma instância considerável, tá? Você pode escolher alguma mais baratinha depois, ou, dependendo do seu ambiente produtivo, escolher uma que atenda melhor o formato de performance, tá? Quanto mais performática a máquina for, quanto maior o tamanho e família, mais caro você paga, ok? Seu bolso deve acompanhar a qualidade da instância adquirida. Detalhezinhos aqui, vamos descer para discos. Eu tenho um disco de sistema operacional, criptografia do host está desabilitado, eu tenho ali o tipo de disco desse equipamento, lembrando que somente discos gerenciados podem ser movidos entre regiões dentro do Azure. Isso é extremamente importante. Você não pode mover, por exemplo, entre regiões discos não gerenciados e discos locais temporários, tá? Esses caras não podem ser movidos entre regiões. E aqui é importante o seguinte, gente, quando eu falo de discos gerenciados, eu tenho basicamente quatro tipos disponíveis dentro do meu ambiente. Eu tenho os Standard HDD, os Standard SSD, os Premium SSD e os Ultra Disk. Esses caras aqui têm performances diferentes, têm estruturas de uso diferentes e até plano de utilização completamente distintos. Por exemplo, o Standard HDD são discos de extremo baixo custo e são extremamente ideais para cenários de backup e armazenamento de dados não críticos, tá? Então, quando você escolhe o disco da sua máquina, leve isso em consideração. O segundo são discos Standard SSD. Esse camarada oferece desempenho consistente, baixa latência, latências menores, né, do que os discos Standard HDD. E esses caras são adequados para todo tipo de trabalho que nós fazemos, né? São workloads de produção de baixo custo. Então, geralmente nós usamos esse camarada aqui para servidores que trabalham em formato de aplicações específicas dentro da minha rede. Você pode ganhar ainda performance, pode aumentar ali a performance, diminuindo ainda mais a latência dos trabalhos. Ou seja, eu começo a fazer a escrita e leitura mais rápida dentro do meu servidor. Para isso você usa os Premium SSD. E por fim, os Ultra Disks que trabalham numa latência extremamente baixa, com trabalhos ou workloads aí que nós chamamos de missão crítica. Então eu preciso de uma velocidade muito grande de escrita e leitura, eu preciso de algo muito rápido, então eu uso os Ultra Disks. Lembrando que tudo isso tem custo. Quanto mais rápido, mais caro. É importante lembrar que eu tenho uma série de itens a se validar para mover uma VM de uma determinada região para outra. Tá? Disco é a mais delicada de todas elas. Então existe uma documentação da Microsoft que especifica quais tipos de máquinas podem ser movidas, quais tipos de discos podem ser movidos. Resumindo, isso pode ser alterado a qualquer momento. Computação em nuvem é assim, gente. Trabalha de um jeito hoje, amanhã já mudou, enfim. Então fiquem atentos à documentação sobre essa movimentação. Ok? Nós não vamos precisar fazer nada disso no laboratório, mas é importante levar em consideração este item aqui. Porque dependendo do formato da criação, da maneira com que você cria, enfim, ele pode em algum momento não ser movido de região. Tá bom? Só leve isso em consideração. Agora que eu já dei uma boa pincelada aqui nas configurações no overview da nossa VM, vamos até monitoramento e vamos ver o que está disponível para a visualização. Não cheguei a criar nada relacionado à monitoração do ambiente. Porém, quando você cria uma máquina, tá? E aqui eu estou falando de uma máquina Windows, ela vem por padrão com disponibilidade da minha VM, a média de uso da CPU e o que nós chamamos de bytes total do disco. Então isso aqui pode ser customizado, pode ser editado,
mas para a gente aqui, para o nosso laboratório, isso aqui já nos atende muito bem. Feito o overview, você já sabe como funciona a rede, já tem a visão panorâmica, né, o nosso desenho ali da arquitetura. Então vamos conectar no servidor e começar a configurá-lo. Lembrando que eu já estou num servidor onde o meu Bastion está habilitado. Eu habilito aqui o conectar, vamos para Bastion e fazer a conexão pelo próprio Bastion. E aqui eu preciso do nome do meu usuário e eu tenho a senha que será utilizada. O usuário é o UserLab, esse camaradinho aqui. E pego a senha no bloquinho de notas, jogo aqui, clico no conectar e como está marcado em outra aba, ele faz a conexão. Simples assim, servidor conectado. Vamos aguardar a carga do nosso servidor. Carregando o Server Manager. Carga realizada com sucesso, nós temos o nosso servidor ativo. Tá? Vamos em Tools e aqui eu tenho o meu Active Directory Administrative Center. Vamos começar com este camaradinho aqui e pela primeira boa prática quando nós falamos de controle de domínio. Este camarada é conhecido como ADAC, o Active Directory Administrative Center. Ele veio em sua primeira versão lá no Windows Server 2008 R2 e ganhou essa roupagem nova a partir do Windows Server 2012. Eu não vou me estender muito aqui não, gente, porque dá para fazer um vídeo só do ADAC, tá? Tem bastante coisa legal dentro dessa telinha aqui de ambiente amigável. Bom, vamos do lado esquerdo. Eu clico no meu domínio, eu tenho o popovice.lab ali. Fiz a seleção do meu domínio local. Note que ele abre na parte central uma visão estrutural de como está o domínio. E do lado direito, ali em Tasks, eu tenho o Enable Recycle Bin. Esse cara aqui é a lixeira do nosso AD. Gente, primeira coisa, clica nele e dá o OK. OK novamente. A lixeira do AD ela é habilitada. Se eu faço o refresh na tela, ela fica intangível. Dudu, exatamente o que foi que você fez aqui? Bom, eu habilitei uma maneira simples e fácil de você recuperar qualquer objeto que seja deletado. Então, quando você deleta um usuário, por exemplo, agora ele não sai do seu controlador automaticamente. Ele vem para esse camarada aqui, chamado objetos deletados. Tá? Então, quando alguém deletar um usuário, ou uma UU, ou um objeto dentro do teu AD, ele vem para esta tela aqui. Um detalhe importante é que todo objeto deletado fica aqui por padrão para 180 dias, ou seja, deletou depois de 180 dias, ele acaba saindo. Dudu, consigo mudar isso aqui? Consigo diminuir e aumentar os dias, tranquilamente. Importante, esse período é conhecido como Tombstone Lifetime. Então, quando você busca a documentação, né, você busca como Tombstone Lifetime. E seguindo a boa linha da linha de comando, nós vamos abrir aqui o nosso amiguinho PowerShell. Ou melhor, em vez de abrir só o PowerShell, eu vou no PowerShell ISE. Então, vamos Power, deixa ele carregar aqui a lista de PowerShell, tem o PowerShell ISE, esse camaradinho aqui. Então, botãozinho direito em cima dele, Run as Administrator. Vamos rodá-lo com perfis administrativos. Fez a carga. Desço a parte de script, eu gosto mais dele, é mais visual, mais simples de entender os comandos, tem o assistentezinho de comandos aqui do lado, é bem bacana. Eu já deixei alguns comandinhos no gatilho aqui para copiar, colar e poder explicar como ele funciona. Deixa eu só maximizar a minha telinha aqui. Botão direito na área branca, paste, ele tem todo o comando para utilização. A primeira etapa é entender o que tem dentro desse comando. Então eu começo, na verdade, pelo commandlet get AD object, esse cara aqui. Então estou coletando informações dentro do meu controlador de domínio. Joguei o comandinho ali, o meu commandlet, eu preciso dizer exatamente o que ele precisa olhar, para quem ele vai olhar. Tá? Então eu coloco lá o CN, e toda vez que coloca o CN é de canonical name.
para Directory Services, ou seja, meu servidor de diretórios, CN Windows NT, CN Services, CN Configuration, DC de Domain Controller Popovici, DC de Domain Controller.lab. Então, como meu controlador de domínio, né, o meu domínio, na verdade, é popovici.lab, eu coloco com a determinada string completada com o canonical name, ok? Depois disso eu olho a partição, então tem um parâmetro chamado partition aqui, de partição. Esse item de partição, ele leva toda a parte também composta pelo canonical name e pelo DC, que é o meu domínio. E as propriedades, que é o Tombstone Lifetime. Então, Tombstone Lifetime. Difícil de falar esse troço aqui, mas é essa propriedade que eu quero buscar. E aí você me pergunta, Dudu, exatamente para que serve esse comando, esse gigante aí na tela? É para mostrar a vocês quantos dias um objeto dura ali na lixeira do AD. Então, eu clico aqui, clico no Play, e aí você vê que ali na parte de serviços de diretório, objeto deletado, o Tombstone Lifetime dele é 180 dias. Então, basicamente, é isso aqui que nós estamos fazendo. Se eu quero mudar esta quantidade de dias para mais ou para menos, nós vamos fazer uso de um segundo comando. Vou até deixá-lo aqui na tela, disponível para vocês. Imagine que de 180 dias você quer subir um pouco mais isso. Então, vamos colocar aqui o comandinho, já deixei ele pronto para utilizarmos. De novo, seleciono, né, o objeto do meu Active Directory, a identidade, temos o parâmetro "-identity", identificando o que eu quero mexer, a partição onde ele está, e o replace, que é para mudar o dado que está ali. Qual é o item que eu quero mudar? É o Tombstone Lifetime. Difícil de falar esse troço. Então é Tombstone Lifetime. Então eu quero que ele saia de 180 para 365 dias. Legal? Eu quero que no PowerShell ISE ele execute apenas esta linha de comando aqui. Para isso eu tenho esse outro play aqui, ó, Run Selection, ou seja, somente essa área selecionada será executada. Dou um clique nele e ele muda isso para mim. Agora vamos testar, vamos ver aqui se ele mudou o que eu precisava. Clico de volta na linha 1, dou um play e agora mudou para 365 dias. Ou seja, todos os meus objetos deletados ficarão ali por 365 dias. Particularmente eu acho muito, tá? Isso aqui é mais um exemplo de como nós faríamos. Principalmente porque quando você deleta alguma coisa do seu Active Directory para alguma coisa, você meio que nota instantaneamente, não leva tanto tempo assim. Tá bom? Então o que eu farei aqui na verdade? Em vez de deixar como 180 dias, eu vou mudar aqui no final para 90 dias o meu Tombstone Lifetime e vou aplicar. Apliquei esse carinha aqui, então agora eu desci para 90 dias. Dudu, mas eu não quero correr riscos. Posso deixar 180? Tem impacto? Depende do teu negócio. Se você tem muita criação de objetos e deleção de objetos, vale um olhar um pouco mais crítico aí. Como nós vamos trabalhar com o ambiente de virtual desktop, imaginando que é uma empresa que não tem um fluxo de mudança tão grande dos usuários, né? Eu costumo deixar 90 aqui no Tombstone Lifetime. Bom, agora que nós já habilitamos a nossa quantidade de dias, né? Bora testar. Então minimizo aqui a minha telinha. Nós vamos criar o nosso primeiro usuário aqui dentro. Vamos criá-lo de forma visual, usando o ADAC para isso. E depois vamos apagá-lo, vamos deletá-lo. Ele deve aparecer aqui em Deleted Objects, ou objetos deletados. Então vamos ali expandir o nosso domínio, só para que vocês entendam, tá? Então a partir de agora eu tenho ali a minha unidade organizacional sistêmica de objetos deletados. Para não consumir muito tempo, eu vou em Users e vou criar aqui um novo usuário. Então botão direito, New User. Vamos trazer a telinha de criação dos usuários. Opa, vamos dar um reconnect aqui. Às vezes cai a conexão, é parte do jogo. Conectou, beleza. Trazer minha tela para a parte central. First name, Eduardo.
Tá ótimo aqui, não vou preencher mais nada. User principal name, o PM do logon, Edu Popov, então ficará como Edu Popov, @popovice.lab. O password padrão aqui do nosso laboratório. Então, vamos preencher o nosso password. Vamos confirmar o password. Outro ponto importante que aparece muito no momento da criação do usuário, e é boa prática, é este cara aqui, ó, proteção contra deleção acidental. Significa que se alguém tentar deletar um objeto, a primeira mensagem que ele recebe, olha, você não tem permissão para fazer isso, mesmo sendo uma conta administrativa. É reconhecido como boa prática a habilitação desse cara aqui, tá? Eu não vou habilitar agora porque eu quero demonstrar a deleção dele. Dudu, quer dizer que se eu habilitar eu não apago nunca mais esse cara? Apaga, apaga sim. Você consegue remover esse atributo de proteção de deleção acidental. Nos próximos vídeos nós falaremos bastante disso, então no momento só para esta demonstração eu clico no OK e ele gera o usuário, ele criou o usuário Eduardo aqui. Tá bom? Botãozinho direito em cima dele, vamos dar um delete. Deletei o Eduardo, não está mais aqui. E olha que bacana, olha que legal. Deleted Object. Então ele diz a você aqui a data da deleção, quando que ele foi deletado. Ele diz a você o caminho, né, do usuário, onde ele estava. Né? Então eu tinha lá o canonical name ali, a unidade organizacional users, ele está no domínio povice.lab. Então ele é o tipo de objeto usuário. Para restaurar o objeto, eu posso clicar com o botão dele, clicar em Restore ou Restore to, levá-lo para um outro lugar, por exemplo, ou acessar as propriedades daquele objeto. Né? Descrição, enfim, não tem muita coisa no usuário, mas eu consigo fazer ali o Restore. Eu vou criar uma unidade organizacional aqui e restaurar para um outro lugar. Então, clicar com um botão aqui no popovice.lab, botão direito New, Unit Organization, unidade organizacional. Vou chamar de 01 traço matriz. Então vou chamá-lo de matriz. Clico no OK e eu quero agora restaurar o usuário lá na matriz. Vamos em objetos deletados, botão direito, Restore to, e aí eu escolho onde eu quero o Eduardo. Então vamos restaurar lá na matriz. Foi restaurado, está agora na matriz. Tá ali, ó. Então o Eduardo está lá na matriz. Então eu consigo restaurar objetos que foram deletados por engano. Ali, poxa, deletei o objeto, eu preciso restaurar esse camarada dentro ali da minha lixeira. Ou acontece muito, tá? Seu time de TI acaba usando contas pessoais em vez de contas de serviço ou contas gerenciadas, né? Então ele usa o próprio usuário de dia a dia dele administrativo e atrela isso a serviço. Aí ele acaba saindo da empresa, é demitido, apaga a conta de usuário, o serviço para. Né? Então pode ser que você caia nesse cenário de ter que recuperar uma conta de forma emergencial para restaurar algum tipo de serviço ou atividade. Agora que nós fizemos tudo isso pela interface gráfica, nós vamos olhar no modo de linha de comando. Então vamos voltar lá para o PowerShell. Vou criar uma nova área aqui, né? Um novo arquivinho. E nesse novo arquivo eu tenho um usuário meio que pré-definido, engatilhado. Nós vamos criar um usuário chamado Joanésio Limeira. Então vamos colocar aqui o meu script e aí eu quero explicar a vocês o que faz exatamente esse script. Então o script ele tem ali new AD user, ou seja, novo usuário do domínio, e o parâmetro "-name". Entre aspas duplas eu tenho Joanésio Limeira, fecha aspas duplas eu tenho uma aspa simples dizendo que os próximos itens serão partes do parâmetro. Né? Está bem divididinho, está organizado. Dudu, poderia fazer um comando único? Poderia, mas assim é mais bonitinho. Então uso uma aspa simples aqui, aquela do lado esquerdo superior do seu teclado, ali perto da tecla ESC. Pressiono Enter e vou adicionando os parâmetros linha a linha. Note que eu tenho ali aquela aspa simples toda vez que eu pressiono ali, antes de pressionar o Enter para dizer, olha, isso aqui é parte do mesmo comando. E no último, lá, último da linha, eu não tenho. Então tem o Sun Account Name, que é o usuário, o login dele, né? Então, joanésio.limeira. User Principal Name, ou
como fica o nome completo da conta, que seria o item principal ali da conta. Então ficará joanesio.limeira@popovice.lab. Eu tenho o path, que é o caminho, ou seja, a unidade organizacional composta pelo domínio, e notem que a OU está como OU, ok? Então OU 01 matriz dc popovice.lab. Tem o account password, que converte isso em uma string segura, e eu estou usando aqui 123 mudar cifrão, ok? Estou forçando a adição disso. Tenho a informação que o password nunca expira neste primeiro momento, lembrando que você não cria contas que não expiram password, tem uma boa prática em cima disso, mas nós falaremos disso nos próximos vídeos. Cannot change password, ele não pode escolher a senha, está como true. Enable, falso, ou seja, a conta vem desabilitada, e depois vem a descrição da conta. Conta criada com proteção contra a deleção acidental. Depois que a conta é criada, agora nós vamos marcar a opção de deleção acidental. Então, todo esse scriptzinho é só para a criação dos parâmetros da conta. Só que a deleção tem que ser colocada depois da criação. Então, primeiro eu crio a conta e depois eu adiciono a configuração da deleção. Então, tem um outro scriptzinho aqui que faz isso. Então, o que ele faz agora? Get a the user identity. Então, pega exatamente a identidade que foi criada. Depois, ele tem um pipe aqui, que joga essa saída, o que ele encontra, para dentro do commandlet set ad object. Então, olha, seta para mim a proteção de deleção acidental como true neste usuário que foi encontrado, e esse usuário foi criado agora há pouco, certo? Então, vou marcar esse cara aqui. Ah, detalhe, eu criei aqui o usuário, tá? Se eu não executar esta linha aqui, ó, que está marcada a partir do 12, ele não vem com habilitado a deleção acidental. Então, dá uma olhadinha lá. Então, volto, ó, o Joanésio está aqui. Ó. Dudu, não apareceu, cara. E agora? Faz o refresh na tela que ele aparece. Tem que estar aqui. Então, botão direito em cima dele, propriedades, dá uma olhada. Ó. Então, ele não tem a proteção, tá vendo? Ó? Ele não vem habilitado, não vem marcado. Vamos voltar para o PowerShell. Vou pegar esse camaradinho aqui, vou clicar no Play, Run Selected. Bacana. Veio aqui. Opa, volta para o DAC. Voltei para o DAC. Botão direito, propriedades, olha que bacana, olha que legal, está habilitado. É isso. Tudo bem? Então existem alguns parâmetros, ou algumas, não é parâmetro, né? Configurações adicionais da conta que precisam ser executadas somente após a criação da conta. Então, esse cara aqui, que é a proteção de deleção acidental, é isso. Então eu consigo habilitar ou desabilitar este camarada após a criação da conta apenas. Então, se eu tentar apagar a conta aqui, ele vai chiar, ele vai reclamar. Então, vamos voltar lá para o Joanésio, né? Vou tirar essa caixinha, volta para o DAC. Então, botão direito, deleta. Ó, tem certeza? Vamos ver se ele vai deletar. Ó, sinto muito, parceiro, sem chance. Você não pode deletar. Está dizendo o seguinte, olha, você não tem a credencial suficiente para deletar o tal do Joanésio. Você está com ele sendo protegido por uma checagem ali de deleção acidental, proteção de deleção acidental. Tudo bem, vou dar um OK aqui. Posso vir aqui no botão direito propriedades, eu sou administrador, né? E posso remover a deleção ou fazer via PowerShell. Então tá true, nós vamos colocar como false. OK, false. Fiz o false, dei um play na linha, aplicou, ele removeu a proteção. Agora eu consigo vir aqui, botão direito, delete, bye bye Joanésio, foi embora. E aí ele fica aqui em objetos deletados. Dá para recuperar o tio Joanésio, vou dar um restore nele aqui, voltou para a matriz. Legal? Então isso aqui, gente, na verdade, estes comandos e este tipo de configuração é parte da administração do dia a dia dos controladores de domínio. Ter a lixeira da OD habilitada, saber recuperar as contas que são excluídas, estender ou diminuir a quantidade de dias que você tem dentro de um domínio é extremamente importante. É parte das nossas atividades, tá bom? Então bem simples assim. Ah, legal, entendi, Dudu. E para apagar o nosso amigo Joanésio por linha de comando, tem o
como fazer? Tem como fazer também, tá? Eu vou voltar aqui no PowerShell, abrir um novo aqui. Só que acontece, gente, lembra que eu tenho a parte de proteção de deleção de conta de forma acidental? Então esse cara tem que ser desabilitado primeiro. Então se você tenta apagar algum usuário, a primeira coisa que você faz é desabilitar esse camarada. Tudo bem? Então vamos desabilitar esse camarada? Bacana, depois que eu fiz ali a linha de desabilitar ele, nós vamos fazer o seguinte, eu faço o comando de remoção. Aqui nós vamos para mais uma boa prática. Nós vamos configurar isso mais à frente, mas aqui você precisa pensar do lado mais malicioso da coisa, tá? Como é que eu evito, né, que um dos meus analistas tenha poder para remover esta flag de proteção de deleção acidental? Tá? Então isso é um ponto importante. Consigo fazer a galera que administra os usuários não poder apagar os meus usuários? Por exemplo, o time de suporte do N1 pode resetar a senha de algumas pessoas, não de todo mundo, só de uma equipe específica. Por exemplo, pode de alguns funcionários, diretor você não vai poder. Vamos começar a comentar isso mais para frente. Mas imagine que eu quero segregar o que pode ou não ser feito. Então, o que geralmente eu olho como boa prática? Quem tem permissão para remover esta flag de deleção acidental? Tá? Então, eu fico sempre de olho nisso. Nós vamos falar disso mais para frente, mas aqui a ideia é realmente remover a flag e apagar. Tá bom? Então, o comandinho para remoção da flag é essa, ou seja, pega a identidade X do usuário e muda a propriedade. Mudou a propriedade, remove o usuário. Vou dar um play aqui, prontinho. Na teoria, ele foi para dentro da lixeira do AD, ele está aqui dentro do ADAC. Vou atualizar a tela, né? Sumiu o Joanésio voltou para os objetos deletados. Dá um refresh aqui, tá lá o Joanésio, senão vou ficar passando vergonha aqui, não pode, né? Tá aqui o Joanésio, foi para dentro dos nossos objetos deletados. E é isso, gente. Para que o vídeo não fique longo demais, eu pretendo ir gravando assim por etapas, que é mais interessante. Tá? Vou jogando algumas configurações ali. Em paralelo, eu já estou montando o ambiente do AVD para nós subirmos tudo do zero. Foco aqui nas boas práticas, tá? Primeira boa prática que nós vimos, habilitar a lixeira do AD. Segunda boa prática, valide a necessidade de manter os objetos por muitos dias ou poucos dias. Isso não é uma regra essencial. Você precisa entender como o seu ecossistema corporativo funciona. A terceira, deletar objetos de forma acidental, deleção acidental. Será que faz sentido marcar quem pode remover aquela flag, tá? Então comecem a mapear isso dentro da empresa de vocês ou dentro da estrutura de vocês. São itens extremamente importantes. Reforcem ali que parou algum serviço, tentem atrelar a demissão de funcionários que tenham um poder administrativo alto, vejam se a conta de serviço foi apagada ou a conta que estava sendo usada para autenticar alguma aplicação foi deletada. Então você pode vir aqui na lixeira do AD e restaurar essa conta. Extremamente importante e fácil de fazer, desde que a lixeira do AD esteja habilitada. Tá bom? Gente, a princípio é isso, um forte abraço e a gente se vê lá no próximo vídeo. Até mais!